Nós sabemos que o valor esperado de ligações são, sei lá, 10 por hora, ou Uhum. 5 por hora. E daí o problema te pergunta se a pessoa vai trabalhar 6 horas, sabe? Sim. Então, o valor esperado para 6 horas não é o mesmo de uma hora. Tem que Uhum. multiplicar pelo tempo. Então, o lambda normalmente ele é dado em função de alguma coisa. Então, do comprimento de algo, do tempo de algo e por aí vai. Uhum. Por isso que a distribuição de Poisson é muito importante tu se ater aos detalhes. Não é só jogar na fórmula. Lambda de novo, K, onde K é o que tu quer, né? Quer receber 10 ligações, K é 10. Tá. Beleza. Ó, uma central telefônica recebe em média 5 chamadas por minuto. Então, se for 1 minuto, a gente espera que sejam 5. Se for 2, a gente espera que seja 10. Portanto, digamos que ele nos pergunte justamente isso. Qual a probabilidade de tu receber 5 chamadas em 1 minuto? Essa é uma Uhum. probabilidade bem alta. Não vai ser 100%. Porque, obviamente, você pode receber mais ou menos, mas vai ser alta, porque é isso que a gente espera. Uhum. Suponha que a chamada segue uma distribuição de Poisson. Calcule a probabilidade de não receber chamadas em 1 minuto. Então, a gente não quer receber nenhuma, K igual a zero. Mas nós temos um valor esperado neste tempo que ele está nos propondo, que são 5. Então, o lambda é 5. Vamos ver essa resolução? Olha só. Uhum. A gente define lambda como 5 vezes t, porque se o t é medido em minutos, né? Então você Uhum. vai colocar o t do problema que ele está te perguntando. Ali ele Que é um falou minuto. sobre 1 minuto, exatamente. Isso. Então vai ficar 5 vezes 1, que é 5. 5 aqui, 5 aqui em cima também. Aí resolve essa continha. Para isso, é importante ter uma calculadora, né? Uhum. É, eu tô pra comprar uma calculadora dessas, assim, boa. Uma calculadora científica. Ah. Se não, escreve no Word. Tem Word no teu computador? Tem, mas eu não tô no meu computador. Hoje eu tô no computador da minha mãe, que eu levei o meu pra colocar o SSD, porque não tava Não, dando. sem problemas. É só para te dar a dica, né? Quando tu quer resolver um problema desse, escreva ele no Word ou escreve no Wolfram, né? Uhum. Wolfram dá para escrever bonitinho isso aí. Daí tu só vai copiando e colando para as outras situações, certo? Uhum. Então, beleza. Aqui a gente obtém uma probabilidade bem interessante, ó. A probabilidade de você não receber nenhuma chamada em 1 minuto é bem baixa, é 0,6%, né? Uhum. Bem legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima. Esse E, ele nunca é substituído por um número, né? Ele continua na equação. Então, a probabilidade é igual a E, que é igual elevado a algum número, né? Que é igual ao resultado. E é 2,7, então é essa conta que tu vai fazer, tá? Uhum. Ah, tá. Eu tenho que saber o valor de E. Tá. É um número, que nem eu falei, que nem o pi. Tá. Tem aqui, tá? Isso. Então, receber no máximo 2 chamadas em 4 minutos. Então, veja, no máximo. 2 ou menos, então. Uhum. Em 4 minutos, tempo é diferente. Então, como a gente sabe que o valor esperado é lambda t, para 4 minutos, nós esperamos que sejam 20 chamadas. Sim, Já que sim. 1 minuto é 5, em 4 é 20. Uhum. Certo. E nós queremos 2 ou menos. Então, a probabilidade 0, de 1 e de 2 nesses 4 minutos. Então, não é a mesma conta que a gente fez aqui com 5, é com essa questão dos 4 minutos. Então, vai ficar 20 o valor esperado. Uhum. Então, tudo isso aqui soma de novo. Essa estratégia você já sabe. C. Receber 2 chamadas em 30 segundos. Exatamente 2 em 30 segundos. Bem, se a gente sabe que o valor esperado de chamadas em 1 minuto é 5, em 30 segundos é 2,5. Sim. O nosso K é 2, porque a gente quer exatamente 2 chamadas. Sim, eu divido por meio, né? Ou sim. Divide por 2, né? Ah, divido por dois. Ou dividir por 2 e multiplicar por 0,5 é a mesma coisa. Sim, sim. É, dividir por meio, eu falei errado. É. Se Uhum. tu dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aí tu É. dobra. Receber 5 chamadas em 30 segundos. Porra, mas o cara também não aproveitou a oportunidade, né? Por quê? Porque aqui tem uma coisa bem interessante que a gente pode falar. Pelo menos, né? Pelo Não. menos aqui é muito importante, porque
digamos que você queira saber pelo menos 3 chamadas, né? Uhum. Suponha. Não existe um valor máximo. Então não tem como tu, pelo menos 3 chamadas, não tem como tu fazer a probabilidade de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 até o infinito. Uhum. Então o que é que a gente faz nessa situação? Nós fazemos um menos, né? Um menos aquilo que a gente não quer. Ah, sim, o todo menos. Tá, verdade. Isso todo, exatamente. É a única forma de resolver isso, tá? Uhum. Certo. Agora, ah, bem, essas aqui eu acho que tu já entendeu. Vamos fazer esse probleminha aqui então. Eu errado. Errei. Tá aparecendo aí? Uhum. O Google Meet não tá mais dando sinal de som, cara. Não sei por que. Esse Google Meet é muito bugado. E eu posso reclamar porque eu pago. Nossa. Eu pago o Google pra ter umas coisas a mais, sabe? Uhum. Então É o foda-se. Google One, não é? Ou é outra coisa? O que eu pago, não, não. O que eu pago Hum. é um e-mail mais caro. É tipo, eu pago 30 pila por mês, 40, não sei. Daí eu Uhum. tenho um e-mail maior e posso gravar as coisas no Google Meet e outras coisas. Tipo, não dá pra gravar naturalmente, né? Mas não é o One, não. Tá. Número de falhas na superfície de painéis de plástico usados no interior de automóveis tem uma distribuição de Poisson, com uma média de 0,5 falha por pé quadrado de painel de plástico. Uhum. Os caras inventam coisa, hein? 0,5 falha por pé quadrado, tá. Então, se a gente tiver 100 falhas, quer dizer, se a gente tiver 100 pés quadrados, que é uma unidade de área, né? Sim. Você supõe-se que vão ter 5 falhas, né? Por exemplo. Uhum. Considere que o interior de um automóvel contém 10 pés quadrados de painel de plástico. A probabilidade de não haver falha na superfície do interior do automóvel. Bem, tudo começa, uma vez que ele falou que é distribuição de Poisson, com a equaçãozinha, que é x igual a k. Daí é E a menos lambda, Uhum. lambda k por k fatorial. E isso. K, Oi, nessa letra A, não haver falha é zero, né? exato. Tá. O K é sempre aquilo que a gente está buscando, né? E aqui a gente acaba chamando de K porque K na matemática e I também, eles têm a conotação de contador. Uhum. E o que é um contador? Um contador é uma coisa que conta inteiros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E isso é importante tu entender na distribuição de Poisson e na binomial também. A gente só trabalha com inteiros, Tá. né? Por isso que a gente chama de distribuições discretas. Uhum. Tomara que a gente feche mais aulas para ver a distribuição mais importante de todas, que é a distribuição normal. Lá você vai Sim, ter, sim. entre aspas, Ks, que não são inteiros, né? Que são Uhum. frações, tipo alturas, pesos, coisas assim. Beleza. Então, se nós queremos não haver falha, K igual a zero, né? Uhum. Nessa, a equação fica assim, P, eu coloco P, né? P igual a E elevado a menos meio, menos Isso, porque o lambda, 0,5, só lembrando, vezes né? O lambda deixa eu pôr aqui, lambda é 0,05 5 vezes vezes a 10. área, né? Isso, Isso. Que no nosso caso ali é 10. isso. Então aqui nós queremos. Deixa eu trocar de cor aqui. É zero. Aqui é 0,5. Tem que apagar tudo essa merda aqui. Beleza. Então, é E elevado a menos lambda. Então é E elevado a Menos 0,5. 0,5, exatamente. E agora é lambda elevado a K. O nosso K é zero. Uhum. Sobre zero fatorial. Então, zero fatorial é 1. 0,5 elevado a zero também é 1. Então, a resposta é E elevado a 0,5. Ou, de uma forma mais bonetinha, é 1 sobre raiz de E.
certo? Uhum. Agora, né, quanto que é o E, né? A gente sabe que E, se tu pegar a calculadora do Windows mesmo, 2.7182, então tu pode dizer que é 2.72, Uhum. se quiser uma aproximação mais legal. Então tu pode fazer raiz de E na calculadora do... Caramba. E raiz, né? A calculadora do Windows é meio burra. Aí tu faz 1 dividido por isso, né? Mas a calculadora do Windows é um lixo, cara. Não dá para pegar 1 e dividir pelo que tá ali aparecendo. Uhum. Mas dá 0,606 e alguns outros números. Mas 0,6. 0.606? É. Eu fiz Probabilidade 1 alta, hein? dividido por raiz de E, certo? Isso. É, tá, deu isso. Que é cerca de 60,6%, né? Muito bem. Se 10 carros forem vendidos para uma companhia de aluguel de carros, qual será a probabilidade de nenhum dos 10 carros ter qualquer falha na superfície? E aí, como é que a gente resolve um problema como esse? Por isso que é bem loucas interpretações aqui. Peraí. Nesse. O Sim. interior de um automóvel tem 10 pés quadrados, de Isso, 10 então carros 10. seriam 100. Exato. Então, eu faço 0,05 vezes 100, só para deixar escritinho passo a passo. Distribuição de Poisson é muito legal. 10 carros, ter falha na superfície. Bom, a falha continua sendo zero, né, o K? É zero. K é zero, porque eu continuo... Tá. Então, lambda, que eu sempre esqueço como desenho, é um Y com ponta cabeça. É 5, né? Mas espera aí, se 10 carros forem vendidos, qual será a probabilidade de nenhum, tá? Então, não é pelo menos. Pô, a merda que eu fiz, né, cara? Eu falei que o valor esperado na outra aqui era 0,5, mas é 0,05, né? Não, é 0,5. Ah, é 0,5, verdade. Porque às vezes 10, ele falou de 10, são 10 pés quadrados. O 0,05 é por pé quadrado. Sendo assim, o nosso lambda agora no problema que tu tá resolvendo é 5, então, né? 5, é. Então, 1 sobre E elevado a 5. Uhum. Cara, o Windows devia ter uma calculadora melhor. Mas é burrice minha também não baixar uma. É tão fácil fazendo Wolfram. Deu isso aqui, olha só. Mas deixa eu só confirmar. A equação fica assim: P igual a E elevado a menos 5 vezes 0 elevado a 5 sobre 0 fatorial, certo? Não, 5 elevado a 0. É verdade. É lambda elevado a K. Tá, fiz errado. 5 elevado a 0. Tá, mas não tá. Ah, você desenhou aí, eu não tinha visto ainda. É, não era pra ver mesmo. Bom que você faz sozinho, é bom ter iniciativa. Isso é igual a 0,00673779. Ou seja, a probabilidade Ah, de vir sem nenhuma falha é mais baixa, né? Bem uhum. baixa, na verdade. É 6% Porque são aproximadamente, né? muitos, né? Ou é 0,6? Ah, 0,6. 0,6. 0,6%. Se 10 carros forem vendidos numa companhia com essa probabilidade de, no máximo, porra, mas os caras também estão falando, mas eu quero testar, eu quero te ensinar no mínimo. Coloca mínimo aqui então, em vez de no máximo, tá? Tá.
Porra, os caras têm a chance de mostrar por que poção é legal e não aproveitam. Bom, lambda continua sendo 5. K, 2, 5. No mínimo dois é dois ou mais, né? Sim, Então dois ou mais é o quê? É tudo, menos o 2. Menos o 1 e o 2. um e o Probabilidade de 1. zero. É. Na Menos um e o verdade, 1 e zero. 0, porque 2 já tá no mais. É, tá certo. Dois a gente quer, né? É, eu só tô com dificuldade K, porque, por exemplo, ele não queria nenhuma falha, então K tava até agora, né? E K é 0. Se houver falha de 0,5 por pé quadrado, 2 carros, são 20 pés. Não, não. Hum. Dois carros é. Puta. Não, não, é assim, tipo, 2 carros são 20 pés quadrados, ou seja, é 0,05 vezes 20, certo? Mas essa pergunta tá mal escrita também. Dois carros terem qualquer falha. Que é igual a 1. Tá, mas dois carros terem qualquer falha significa duas falhas ou mais, né? Uhum. É, qualquer falha tá meio esquisito. Mas assim, eu tô considerando assim, pelo menos uma falha. Não, não, mas é duas falhas ou mais. Não, Tu tem que não, pensar que os carros aqui com falhas são as falhas no cálculo, não não. são os Uhum. carros. Entendeu? Tipo, continua sendo 10 carros, como tu Sim, sim, mas falou. sim, tá, mas assim, tipo, como são 2 carros e a média por carro, por um carro é de 0,5 por pé quadrado, 2 carros tem cada carro tem 10, 2 carros tem 20. Ou A seja, probabilidade de falha é 5, é que nem outro problema. É igual a outro problema. Então o espaço continua sendo os 10 carros. sim, eu sei, lambda continua sendo 5. Isso. Mas o K, eu tô querendo definir K é K é igual a 1, 2. certo? K é 2? K é 2 ou mais. O K é o que indica a quantidade de falhas que tu quer. Como tem dois carros com falha, então tu quer, no mínimo, né? Tu quer Uhum. dois ou mais carros. Então, o K é dois ou mais. Tá. Os carros aqui, eles estão indicando as falhas. É Uhum. uma falha num carro, no mínimo, e outra falha em outro carro, no mínimo. Então, são no mínimo duas falhas. Tá. Então, Então, né, nós queremos K igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, mas a gente não pode fazer isso. Então, a gente uhum. faz um menos a probabilidade de um menos a probabilidade de zero. Tá, então é e elevado a menos 5 vezes Um, 1 elevado a 2. não, na verdade, o lambda é. Tá, eu vou fazer essa aqui. É, nessa eu tô confusa. É, mas é a única que tu tem que pensar um pouco, né? É? É, é a única. Tá. Tem que entender que na distribuição binomial a gente não pode Não, a pegar lambda infinito, né? nessa, tá, não são os 10 carros, é um carro. Ó, se tu quer k maior que 2, né? Uhum, Então tu quer p de 2 mais p de 3 mais p de 4 e assim vai. Só que não tem como fazer isso. uhum, Então o que a gente quer, na verdade, é um menos o p de 1, p de k igual a 1 e de k igual a zero. uhum. Pronto. Qual é o nosso lambda? Nós temos 10 carros, 10 nós temos. Isso. Então é 0,05 vezes 10, que cada carro tem 10 pés quadrados, né? Uhum, Vezes 10 carros. Então o lambda é 5, como nos isso. outros problemas. Então, se a gente quer o P de 1 para fazer a nossa continha, nós queremos E elevado a menos lambda vezes o lambda elevado a 1 por 1 É fatorial. um Pronto. fatorial. Uhum. Agora a mesma coisa para o zero, né? Vamos só trocar 1 por zero.
Mesma coisa. Mas os dois carros estão indicando a quantidade de falhas, que são 2. Só isso. Por isso que o grande problema aqui é a interpretação, né? É fácil se perder. Eu mesmo, recentemente, fiz uma atividade que eu achei que era tudo binomial, mas era tudo Poisson também, me perdi. Então é bem comum se perder. Mas se ele diz, né, ajuda um pouco. Então, 5 dividido por E na quinta. E aqui, 1 dividido por E na quinta. Beleza? Uhum. Então, quanto que é E na quinta, né? Bem, acabamos de fazer essa conta, né? Acabamos de fazer essa conta. É 0,006, né? O 1 sobre E na quinta. Isso. Agora, se a gente multiplicar por 5, por outro caso lá, 0,033. Então, aqui é 0,033. E aqui é o que a gente tinha feito já, a gente já fez essa conta. É o 0,006. 0,006. Agora, o que a gente faz? Como a gente quer a probabilidade de x maior ou igual a 2, é só fazer 1 menos esses caras. Certo? Sim, é 0,006. Tô com merda na cabeça hoje. Beleza. Na minha calculadora deu 0,67. Deixa na sua calculadora. 0,67? Isso. Legal. Então é uma probabilidade alta, é mais de 50% de chance de você ter 2 falhas ou mais. Muito legal. Vamos fazer mais um probleminha. O problema é que não tem outro probleminha aqui. Deixa eu pegar um aqui nos meus arquivos. Entendeu a lógica da distribuição de Poisson, né? Sim. Só O vai usar negócio ela quando. é interpretar mesmo. É. Só vai usar ela quando tu não tiver um espaço inteiro. Uma coisa inteira, um probleminha todo, assim. Aqui, ó, esse problema é interessante. Qualquer problema na interpretação, me fala, hein? Calma. Sabe-se que lambda é igual à média de uma distribuição uniforme no intervalo 2 e 4. Nisso que eu fiquei meio... Uma distribuição uniforme, 2 e 4. Porra, mas também os caras mandam cada uma. O que ele quer dizer com distribuição uniforme 2 e 4, velho? Ele quer dizer que a média é 3, é isso. O valor esperado é 3. Porque qual é a média entre 2 e 4? Que droga, né, cara? Por que eles só Não, não eu já vi, falam? tipo, então dá logo que é É, 3, mas... pronto, 3, acabou. Que merda, né, cara? Então, um computador tem igual a 3 falhas. Número de falhas mensais. Então, isso em 30 dias. São 3 falhas em 30 dias, certo? Certo. Então, aqui.
Apresentar 2 falhas no período de 15 dias. Então, K é igual a 2, porque eu quero falha, certo? Isso. Tá. Quero exatamente 2, né? Uhum. Dois é igual a E elevado. Agora eu preciso calcular, entender lambda. Lambda de menos 3. Ah, tá, ele já deu... Por que ele deu lambda de meio? 1,5, na verdade. Talvez vai aparecer na hora da conta, né? Hum. Ou não. Tá aí só pra trollar, não sei. Eu tô com dificuldade nisso, porque exatamente no período de 15 dias. O valor esperado é pra quanto tempo? Mês, né? Então 30 Isso, dias. 30 dias. Então 15 dias é metade do valor esperado. A gente Ah, tá. espera 3 Por falhas isso que por ele mês. deu. Então, se Tá. são 15 dias, são meia falha. Desculpa, uma falha e meia. Desculpa. Uhum. Entendi, por isso que ele deu já. A unidade de computador apresentar exatamente 2 falhas. Então, é E elevado a Valor esperado, que é menos 1,5. 1,5, né? Isso, Isso, menos menos. Sempre tem 1,5. que ir com menos. Vezes 2. Não, 1,5 elevado a Isso, 2 isso, sobre 2 fatorial. exato. Nossa, demora um tempinho para eu conseguir formular a equação, sabe? Tipo, interpretar tudo. Normal. Deixa eu ver isso aqui. Hum. Como é que eu faço uma calculadora E elevado... Não sei como é a tua calculadora, eu não tenho como opinar. Mas tu pode fazer no Wolfram. É, tudo Acho bom. que é melhor, né? Que a calculadora do Windows é de um jeito, do iPhone é de outro, do Android é de outro. Então, eu lembro disso porque eu me irritava muito explicando para os meus alunos na escola isso. Metade tinha iPhone, metade tinha Android. Daí, como é Ah, o que eu meu ia é fazer? Android. Pois é. Não sei como é no Android. Também cada Android é diferente um do outro, né? O elevado é o símbolo do chapéu, né? Do acento, não é? Provavelmente. Tá. Elevado a menos 1,5 vezes... Opa. Por entre parênteses. Não. Mas... Tá, isso deu... Nada, não consegui fazer. Ô, louco, mas tu tava. Ah, tu não consegue fazer. Ah, menino, eu já falei, eu uso Não, Wolfram. não, não, deu certo, deu certo. Ah, tá. É pra Não, usar o Wolfram, desgraça. deu certo. Tá bom, ó. Mas, Tá ó, vendo? Eu o fiz no Wolfram é a Wolfram, melhor coisa que tem, mano. É a eu melhor fiz no coisa que tem. Wolfram, vou até tirar um print aqui para Ah, você então ver. tá, então tá. É só que a hora que eu coloquei o Enter, não carregou a página, eu falei, ué, Ah, eu fiz besteira aqui. entendi.
Entendi. Não, não, não. Eu demoro um pouco mesmo. Wolfram meio lardinho. Ai, ai. Maldade, né? Falar isso do Wolfram, uma conta que ele faz, eu demoraria 1 ano pra fazer. Vou até te mandar o print, mas deu zero ponto. Tudo isso, né? Deu zero. Eu preciso dividir por 2, depois que eu não consegui fazer isso direto no Wolfram, 0,22. Nossa, eu não entendi, mas tudo bem. Vou te mandar aqui o resultado que apareceu, ver se eu fiz alguma besteira na minha conta. Eu fiz só a parte de cima dela. Vai lá, me fala qual que é nós fazemos juntos aqui. Era 3? Não, era E, né? Te mandei no WhatsApp já, mas é E elevado a menos 1,5 vezes 1,5 elevado a 2, a parte de cima, né? Daí faltou dividir por 2, né? Que fica Isso. 0,11. Certo. É isso aí. Tá. É 0,11, tá certo, tá? Aproximando. Tem uma letra B agora? Vamos ver a B. Eu acho que não, não. A B não tem. Bem, olha, como eu quero muito que tu feche comigo, eu vou, eu já quero apresentar a distribuição normal. Estou um tanto ansioso para isso. Tá, não, mas eu Então, vou fechar, só vou ter que esperar chegar a semana que vem mesmo. sem problemas. Show de bola. Então vamos lá. Vamos começar a falar agora de distribuições uniformes. Desculpa, distribuições contínuas. A primeira delas é uniforme, é mais fácil de entender, supostamente. Por algum motivo, eu acho mais fácil entender a distribuição normal. Talvez até por uma coisa mais natural do ser humano mesmo, já que a distribuição normal ela aparece tanto na natureza, mas isso é loucura da minha cabeça. O que é a distribuição uniforme? É uma distribuição, alguma coisa que dá probabilidade, mas ela não tem um viés, assim. Ela é sempre a mesma probabilidade a cada trecho homogêneo. Então, por isso que a coisa é constante. Tá. Beleza? Como é que fica aqui? Por exemplo, aqui na distribuição uniforme, né? A gente vê essa equaçãozinha e não entende muito bem o que está rolando, mas eu quero te explicar ela na prática, que tu vai entender qual é a moralzinha das distribuições contínuas. Então, deixa eu só salvar a coisa que nós estava fazendo aqui. Arquivo ali. Certo. Bem, o que é isso, né? Isso aqui é uma função. Então, a gente chama essa função aqui de FDP. Por incrível que pareça. Aparece muito essa sigla FDP nos livros de estatística. Função densidade de probabilidade. Por quê? Porque as funções de probabilidade que tu estava vendo até agora eram as equações lá da distribuição normal, desculpa, da distribuição binomial, da Poisson, etc. Sim. Agora, bem, nesses primeiros assuntos, pelo menos, você pode criar a sua função que descreve a probabilidade do teu sistema. Claro, vai depender do que tu está fazendo, né? Por exemplo, a coisa que eu desenvolvi uma que tem a ver com o tempo, a probabilidade de uma pessoa entregar uma prova. A probabilidade de uma pessoa entregar uma prova, você deve concordar comigo que é baixíssima quando a prova começa, mas vai aumentando e quando a prova está acabando, chega no máximo, né? A maior parte das pessoas entrega no fim, no último instante. Então a gente pode descrever dessa forma, né? Então aqui é o tempo, né? Aqui é o eixo do tempo, e aqui é o eixo da probabilidade, né? Ou da frequência, a gente prefere chamar, né? Então, digamos que nós tenhamos uma prova de 1 hora. Então, você vai concordar comigo que aqui tem que ser 1 hora, porque não existe mais entregar depois que o tempo acaba. Sim. Certo? Agora, qual que é o grande lance, que é a grande ideia por trás disso tudo? Se nós estamos falando de probabilidade, aqueles axiomas que a gente conversou
algumas aulas atrás têm que ser cumpridos, mesmo se a distribuição for contínua. Ou seja, o somatório de todas as probabilidades tem que dar 1. Mas a ideia numa distribuição contínua não é que na binomial que tu vai somando todas as probabilidades possíveis e dá 1. Aqui, tu tem umas probabilidades meio bizarras. Por exemplo, a pessoa poderia te perguntar qual é a probabilidade de alguém entregar entre o minuto 31 e o 32. Como é que tu vai fazer isso? Tu faz da seguinte forma. Tu, de alguma forma, vai normalizar, a gente fala assim, entre aspas, normalizar essa área abaixo da sua curva, que é a reta. Pelo menos nesse caso foi a reta, né? O caso que eu desenvolvi. Essa área aqui de baixo, total, tem que dar 1. Ok? A gente faz alguma conta, a gente faz uma modificação ali na nossa conta, para que a área embaixo da curva seja 1. Sendo assim, se a área for 1, e tu tiver interessado em saber a probabilidade entre o minuto 31 e 32, é só tu encontrar essa areazinha aqui. Essa areazinha vai ser numericamente igual à probabilidade de tu encontrar entre 31 e 32. Então, nas distribuições contínuas, a gente se baseia em cálculo de áreas para encontrar as probabilidades. Só que áreas normalizadas. A área aqui embaixo tem que ser 1. De alguma forma, a gente vai ter que modificar para dar 1. Tá, entendi. Isso é um triângulo, né? Então, como a gente sabe que base vezes altura dividido por 2 é a área, é bem fácil até fazer isso. Beleza? Então, bem, esse é o caso que eu bolei aqui para te explicar. Vou apagar. Vamos ver primeiro esse caso aqui da função densidade de probabilidade 1 menos BA. Então, vamos supor, né? Bem, vamos supor aqui o problema que está no enunciado, né? Não preciso ficar... Primeiro eu vou mostrar... primeiro que fala de integral e tudo mais, né? Certo, bem, eu vou pegar aqui o exemplo para tu não precisar ver a integral que vai te assustar. Integral é um negócio um tanto assustador. Já deve ter ouvido falar da matéria cálculo na faculdade. Já. Pois é. É sobre isso. É sobre isso. Mas não precisa. Tenho vários amigos que reprovaram, inclusive. Sim, normal reprovar. Na minha faculdade, só 4 passaram de primeira. No meu curso, né, dos 40 que entraram. Então é barra pesadíssima. Eu lembro até que, quando eu passei foi uma alegria, assim, porque eu tava achando assim, sabe, é a mesma situação desoladora. Tu tá nas últimas aulas, assim, e não tem mais ninguém na aula. Tipo, só tem tu. No caso, eu tava ainda porque eu tava para passar, né? E passei, graças a Deus. Daí tava eu, mais 3 amigos, mais 2 que achavam que iam passar e não passaram. Nossa, sabe, de uma turma que tava cheia pra uma turma sem ninguém. Daí tu se sente, será que eu tô errado em estar aqui, né? Aquela sensação meio burra, assim. Mas foi interessante passar. Bem, então olha só esse problema aqui. A dureza de uma peça de aço pode ser pensada como sendo a variável aleatória com distribuição uniforme de 50 a 70, na escala Rockwell. Então, uma escala de dureza que vai de 50 a 70. Ou seja, se tu tem uma peça de aço, tu nunca vai ter um valor para essa dureza menor que 50 e maior que 70, certo? Muito bem. Então, como a distribuição é uniforme, que é uma das possíveis funções, você vai ter isso aqui. Você vai ter que usar isso aqui. Então, o que vai ocorrer é o seguinte. A função f1 menos b1, né, a função que estava ali, eu vou até copiar para tu não pensar que eu estou fazendo outra coisa. Isso aqui. F de x igual a isso aqui. B e A são esses valores que estão ali, que definem o teu espaço. No caso, 50 e 70, tá? Que limitam. Então, para o nosso caso... Bem, B é o maior e A é o menor, né? Então, B é 70 e A é 50. Porque senão ia dar valor negativo. Não existe probabilidade negativa, né? Então, para o nosso caso aqui, essa função densidade de probabilidade, a função que vai descrever a nossa probabilidade, é 70 menos 50, que é 20. 1 sobre 20, né? Certo. Agora, o que isso significa na prática? Agora que vem a mágica. Por que B menos A, né? Coisa de maluco. Mas agora, se a gente fizer o gráfico, tu vai se ligar no bagulho.
O gráfico de uma função constante, que é o caso aqui, f de x igual a um número, Uhum. é uma reta horizontal, porque ela não muda nunca. Para qualquer valor de x, o y não muda. Sim. Então nós temos uma reta horizontal aqui. A reta que está na altura aqui, a altura é 1 sobre 20. Uhum. Eu posso até chamar de f igual a 1 sobre 20, que é o nosso queridão ali. Agora, o nosso queridão, ele também vai de A a B, né? Isso que está dizendo aqui. Então, vai de 50 a 70. Uhum. Então, vamos dizer que aqui está o 50, aqui está o 70. Você pode notar que, se tu pensar naquilo que eu estava falando sobre área, nós vamos ter um retângulo, né? Sim. Qual que é a área do retângulo? É base vezes altura? É. Se você disse, Pô, mas tu já nem sabe, né? A lembro. área do retângulo, meu. Preciso A área da tua pegar isso aí. casa. É base vezes altura, né? É isso Uhum. aqui vezes isso, certo? Quando te perguntam qual que é a área da tua Ah, casa, sim, sim, sim. né? Então, beleza. Agora surge a pergunta: quanto que mede a área desse retângulo aqui? Ou seja, o retângulo que vai descrever a nossa probabilidade. Uhum. A base, A base é 20. isso, e a altura? A altura é isso aqui, que é 1 sobre 20. 1 sobre 20? Ah, Né? sim, 1 sobre Porque o que 20, está é. Tá. definindo é isso Uhum. aqui, não é? Aham. Então, quanto é 20 vezes 1 sobre 20? 1. Uhum. Logo, essa área rosa mede 1. Uhum. Então, nós normalizamos, nós transformamos a área em 1, que é o que a gente quer para a estatística funcionar. Uhum. Beleza? Sim. Beleza. Então, continuando. Como nós estávamos interessados aqui em que a dureza esteja entre 55 e 60, então a gente vai pegar aqui 55 e aqui 60. Qual que é essa areazinha? O valor dessa areazinha vai ser a probabilidade. Então a gente encontra a probabilidade fazendo areazinhas. Uhum. E aí, qual que é a área aqui? Sabe me dizer? É Base vezes a altura de novo. Qual que é 5 a base? vezes 1 sobre 20. 5 dividido por 20, né? É, Que é 1/4. Então, 1/4. a probabilidade está ali é 25%. Uhum. Beleza. Nessa solução que ele deu aqui, é isso que você não queria explicar? Você preferiu fazer por área mesmo? Como se fosse. Porque tem. Na real é que, assim, resumindo, o cálculo de integral me dá a área embaixo de uma curva. Ah, Só que nem toda equação tu precisa de uma integral para fazer a área, né? Aqui é um retângulo, tu sabe, a área de um retângulo. uhum. Agora tem umas funções mais feias que precisa de integral. Mas aqui, por enquanto, não. Tá. Então, bem, beleza. Vou salvar aqui e vou te pedir para fazer uma parecida. Muito bem. Vamos pensar assim. Supondo que a nota das crianças numa escola é de 0 a 10 e a distribuição seja uniforme. Uhum. Então, o mesmo caso que a gente tem ali, uma distribuição uniforme. Qual a probabilidade de uma criança ter tirado entre 4 e 6? Deixa eu te mandar o que a gente acabou de fazer. Tá. Basicamente, você vai ter que usar a função de distribuição uniforme lá para encontrar a altura e vai definir o teu retângulozinho pelo que eu pedi ali. 4 e Uhum. 6, né, Mas praticamente. a altura, por exemplo, é tipo. Seria 1 sobre.
B menos A. Qual que é o teu B e qual que 10 é o teu A? menos São zero, que é 1 sobre Isso. 10, tá? Exato, exatamente. Tá. F igual a 1 sobre 10. Então, a área é base da estrutura 2 vezes 2 dividido por 10, na verdade. Que é 1/5. Então a probabilidade da criança tirar entre 4 e 6 é 1/5. Uhum. É isso aí. Beleza. Agora vamos pensar aquela questão que eu falei do. Não vai ser distribuição normal, Uhum. mas vamos pensar aquela questão que eu falei lá da prova. Ou melhor, não. Vamos pular isso aqui. Vamos falar sobre a distribuição exponencial. Tá. Que daí na próxima aula a gente já poderia começar a distribuição normal. Ó, a distribuição exponencial ela é mega importante e ela é negligenciada às vezes. Uhum. Ela serve para lidar com situações como essa aqui, né? Ocorrências no intervalo contínuo, intervalo que continua para sempre. Por Uhum. exemplo, a probabilidade de falha de uma lâmpada, né? A lâmpada, ela tem, sei lá, o valor esperado que ela falha é depois de, sei lá, 300 horas de uso. Uhum. Mas ela pode continuar funcionando para sempre. Sim. Nada impede, né? Então, é o tipo de situação. A distribuição exponencial ela lida com um monte de situações que ocorrem na realidade também. Por exemplo, as desigualdades naturais. Tipo, Uhum. se tu for calcular, se tu for verificar, né, a massa das estrelas nos sistemas solares, elas ocupam quase 99% da massa do sistema solar como um todo. Aqui no nosso é assim, né? O Uhum. Sol é 99% da massa do sistema solar todo. Então, soma todos os planetas, os cometas, o meteoro, tudo isso não dá 1%. É natural isso. É natural desigualdades. Então, tipo, Uhum. Júpiter. Júpiter vem depois do Sol. Ele tem muito menos massa, mas ele já tem mais massa que a maioria dos planetas junto. E assim vai. Né? Então, existem fenômenos complexos, que são intrinsecamente complexos, que são Uhum. descritos por distribuição exponencial. Um exemplo também é salários. Né? O salário ele não Sim. pode ser descrito por algo que não seja exponencial, porque tem muita gente que ganha muito e pouco que ganha pouco. É natural isso. Né? Uhum. Vem da distribuição das riquezas. Distribuições de palavras num livro. Se tu vê lá, vai ter uma palavra que ela é usada 99% mais vezes do que outra. Tipo, no inglês, por exemplo, é o the. Aham. Né? E depois, aqui é metade é o off. O que é metade da metade é o at. E assim vai, sabe? Uhum. Isso eu vi num estudo. Ah, legal. Então, era um estudo que falava sobre a importância da distribuição exponencial e concluía que ele, né, dizia que, o que é um fato, que ter usado a distribuição normal para explicar o Covid foi um problemão, Uhum. né? Porque o Covid ele não é uma coisa que possa ser descrita pela distribuição normal. Quando a gente for ver a distribuição normal, que é a próxima, tu vai ver que são fenômenos aleatórios e além de aleatórios, eles são independentes. Uhum. Né? São só fenômenos aleatórios e independentes, pode ser descrito pela distribuição normal. Só que uma pandemia não é um fenômeno aleatório e independente. Né? É um fenômeno complexo. Então tinha que ser explicado pela distribuição exponencial, que é o que sempre ocorre numa pandemia. Tem um pico num determinado momento e depois cai exponencialmente, né? Que nem esse gráfico aqui, olha só. Ah, sim, sim. Só que os retardados, né, querendo ganhar dinheiro ou qualquer coisa do gênero, imaginaram que era isso. E daí ficaram com aquela conversa de achatar a curva, o que não serviu de nada. Uhum. Todo fenômeno de vírus funciona dessa forma aqui. Né? Até tem uns estudos uns fatos verídicos que mostram, né, que quem descreveu, o estudo que eles se basearam para fazer a distribuição normal foi de uma aluna de ensino médio ainda por cima. Que o Nossa. pai era militar e quis ajudar na coisa. Depois ele, como ele tinha um amigo importante na saúde, passou para ele, que passou para o tal do Fauci, que é um médico importante lá dos Estados Unidos, que acabou cagando tudo aí, o rolê de todo mundo. Então, né, não foi muito científico, vamos dizer assim, porque é um tipo de fenômeno diferente.
Uhum. Então, é isso. Então, quando tem fenômenos complexos, distribuição exponencial. Mas aí tem um probleminha, porque a distribuição exponencial é um pouco diferente de fazer a conta, um pouco mais difícil. Novamente, porque como ela é um fenômeno que se propaga até o infinito, Uhum. com pico inicial e se propaga até o infinito, né, tu não tem um final. Então, tu pode ter um valor esperado. Por exemplo, aqui nesse problema aqui, ó, a vida média dos tubos de fabricação é 800 horas de uso contínuo. O valor esperado é 800. Uhum. Né? Mas daí ele te pergunta qual é a probabilidade que a fábrica não tenha que suprir o tubo gratuitamente se oferece a garantia de 300 horas. Então, a ideia é o seguinte, qual é a probabilidade que estrague em menos de 300 horas? Né? Uhum. Essa é a questão aqui. Então, a gente usa essa distribuição. Só que essa distribuição é um pouco difícil de calcular a área. Não é um triângulo, não é um retângulo, não é um quadrado, né? Não é coisa que a gente sabe calcular a área, isso aqui. Uhum. Por isso tinha que fazer integral. Aqui está o símbolo da integral, olha só. Só que, em especial, essa integral ela sempre tem um mesmo formatinho. A resposta dessa integral aqui é sempre menos e sobre menos lambda x. Só isso. Então Uhum. é só decorar isso aqui, ó. Tu pode ignorar completamente o fato de ter a integral, de ter essas porra toda aqui. Uhum. É só tu saber que dá menos e elevado a menos lambda x. Daí o teu x vai ser os limites aqui que tu quer. Que no caso, por exemplo, pro cara aqui é de 0 a 300, né? Porque tu quer de 0 a 300. Uhum. Né? Tu quer saber qual é a área de 0 a 300, já que a área descreve a probabilidade. Eu tô passando meio rápido porque a aula tá para acabar, né? Não, tudo bem. Mas a ideia é essa, né? Agora, o valor esperado é 800. Lambda é 1 sobre o valor esperado. Uhum. Então, aqui tem que ser 1 sobre 800. E aqui em cima também, 1 sobre 800. E daí, quando a gente integra essa parada toda, vai ficar isso aqui, ó. Né? Como eu falei, menos e sobre menos 1 sobre lambda. Uhum. Quer dizer, menos lambda, né? Que é 1 sobre o valor esperado, que é x. Sim. Vezes x. Né? Então, Uhum. quando tu resolve isso aqui, o que é essa barra com o 300 e o 0 aqui? Significa que esse é o final e esse é o inicial. Tá. Então vai ser 300 menos 0 Uhum. no lugar do x. Então tu coloca no lugar do x 300 primeiro, depois tu faz Uhum. menos, no lugar do x tu coloca 0. Por isso que ficou 1. Mais 1 Ficou aqui. 300 sobre 800 ali também. Isso, exatamente. E aqui ficou 1 por quê? Porque e elevado a 0 é 1, né? Uhum. E por que ficou positivo? Porque eu falei que é 300 menos 0, né? Então, Sim. menos com menos fica mais. Uhum. Então, daí deu isso aqui. Beleza? Beleza. Beleza. Então, tá bom, minha amiga. Por hoje é isso. Acho que foi bem legal. Recomendo que, já que tu vai ficar um tempinho sem aula, não sei quando tu vai voltar, já dá uma lidinha na distribuição normal para antes de voltar, tá bom? Tá bom. Então, tá bom, Raquel. Valeu, muito Manda obrigado por mensagem depois. tudo. Falou, Samuel. Tchau, Tchau, tchau. valeu.